Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Meu nome é Thiago e hoje eu não estou com a minha amiga Marisa porque a internet dela falhou. Que droga! Mas hoje temos uma convidada. Se apresente, ela tem uma página que eu adoro, eu dou muitas risadas, que é a página do Meme Criminal. Se apresente! Oi, gente, é a Laranja Mila e eu já perdi aqui de tanta personalidade que eu crio. É muito legal estar aqui, muito legal estar com vocês. A Marisa, né? Marisa estivesse aqui também, mas tudo bom. Vou mandar um beijo pra ela também. Beijo, Marisa. E hoje a gente vai falar sobre o documentário que tá, digamos, sacudindo o mundo do True Crime. Todo mundo fala sobre ele. Ele já foi lançado faz, acho que 2, 3 semanas. Ele já tá batendo recordes de audiência. Ele tá para chegar para ser, eu acho que o terceiro seriado mais visto da língua inglesa e um dos maiores do mundo. Acho que chegou a top 5 no mundo do Netflix. Então, tem muitas horas assistidas. E hoje a gente vai falar sobre Dahmer, um canibal americano. Acho que no original em inglês está como Monster Dahmer, alguma coisa assim. E vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer aquele quebra-gelo com a nossa convidada, para ela ficar um pouco mais tranquila, e vocês sabem que a gente gosta de fazer algumas perguntinhas. E eu vou fazer a primeira pergunta por que você criou uma página de meme criminal e qual você acha a relevância de fazer isso para as pessoas? Olha, no começo, assim, eu gostava muito de True Crime e eu não tenho amigos, assim, que gostam. Ultimamente eu fiz alguns amigos e tal, mas na época não tinha. E aí eu via muitos memes, mas todos em inglês. E eu tava risada porque eu entendo inglês, né? Eu sou professora de inglês, mas tipo, eu postava e as pessoas ficavam tipo, ai, o que tá falando? Nossa, não tô entendendo nada e tal. Eu falei, cara, eu vou pesquisar, achar uma página de memes que tenha memes em português e eu não achei nenhuma. Aí eu fiquei encucada com aquilo, fiquei meses, sem brincadeira, meses assim, pensando se eu deveria ou não criar uma página, porque eu também trabalho com internet e quem trabalha com internet sabe o quanto é estressante, eu teria mais uma responsabilidade. E aí eu falei, não vai dar em nada, vai ser pra mim. Não vai crescer mesmo, então tá, vamos criar. E aí foi quando o Memes Criminais nasceu. Olha, não sei a relevância, não tenho, gente, não tenho relevância, vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho as ideias, aí eu faço o meme, aí eu posso falar, nossa, ninguém vai achar engraçado, só eu. E bom saber que tem outras pessoas com humor quebrado além do meu. Olha, confessar que você já me deu várias risadas no busão de eu voltando pro trabalho e eu agradeço, porque realmente é uma coisa que quebra um pouco da rotina e a gente sabe que por mais que o nicho criminal tenha crescido muito e muito mesmo, assim, eu devo admitir que, sei lá, de uns 2, 3 anos pra cá cresceu muito. Com a Marisa também foi tipo assim, eu tinha sugerido para fazer um podcast para Marisa, mas a gente não sabia muito bem o que fazer, e aí ela começou a criar as lives no TikTok, falar sobre casos criminais, e aí surgiu a oportunidade de fazer o podcast, a gente fez o podcast e deu muito certo. A gente no começo queria falar mais sobre cultura pop, falar um pouco sobre os documentários, só que a gente deu muito certo no True Crime, a gente viu que a galera começou a curtir demais o nosso estilo, o nosso jeito de falar. O projeto foi crescendo, então o projeto em fevereiro ele faz 2 anos. E o seu projeto, quantos anos tem? Olha, igual eu te falei, como eu não tava achando que ia dar nada, o Memes Criminais em março, acho, do ano que vem vai fazer 2 anos, e eu nem comemorei o primeiro ano, porque eu sou relapsa, e não postei nada, e segue aí. Mas tem 2 anos também. Ah, legal. Bom, e agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Qual é o meme que você vê, que você pode ver todo dia, você vai achar engraçado? Os meus? Sim, seus preferidos, assim. Ai, gente, eu vou ser cancelada na internet? Tenho um que eu gosto muito, que é o da Elisa Araújo, né? Elisa Matsunaga. Da Nhoque. É, do Daioki. É um meme que a noiva tá com vestido de noiva, obviamente, com o machado atrás e o noivo de costas. E eu falei, meu Deus, isso é muito Elisa. E eu fui lá e botei, depois eu postei, eu fiquei, gente, acho que as pessoas vão me cancelar, mas nunca me cancelaram. Se cancelaram, eu não tô sabendo. Mas é um dos meus favoritos, assim. E falando em questão de cancelamento, muita gente maluca vindo falar com você, por exemplo,
nas lives da Marisa a gente já viu galera falar que Columbine não era digamos, um massacre, era basicamente um combate ao bullying, assim. Você já teve umas coisas malucas dessas na sua DM ou na própria página do Instagram? A verdade, assim, é que tem muito adolescente de 14, 15 anos que gosta de romantizar, assim, sabe? Principalmente Sim. serial killer padrão, e aí eles me seguem bastante. Só que eu tento sempre deixar claro que eu não. O objetivo da página nunca foi esse. Eu não gosto, não romantizo. Tenho muito medo, inclusive. Se vocês acompanham, às vezes veem direto eu postando, gente, pelo amor de Deus, eu não quero romantizar nada, hein? Ninguém se liga. É porque eu tenho muito medo. Mas eu já recebi ameaça de morte. Caraca! Eu já recebi ameaça. Eu já recebi muito hate, assim, de pessoas vindo defender, sei lá. Tem aqueles irmãos que teve aquele caso dos irmãos que matou os pais, que eu esqueci o nome deles. Mas eles são bem padrãozinhos também. E aí vieram defender ele, já vieram defender o Ted Bundy, já vieram defender o Dahmer, Richard Ramirez, umas coisas assim, fora do comum, assim, fora da casinha. Mas acontece sempre. Eu bloqueio tudo, gente. Isso aí, dá o bloco e segue a vida, assim, porque, caraca, mas ameaça de morte, isso aí me pegou bastante de surpresa. Mas acontece. Acontece, quando você é produtor de conteúdo, você meio que tem que aceitar algumas coisas, infelizmente, e não tem muito o que fazer. Última pergunta, só pra gente ir falar sobre a série. Eu vi que você gosta muito de caso criminal. E quais que são as suas inspirações? Porque, por exemplo, pra mim, eu tenho uma inspiração que não vem muito dos casos criminais, e sim de um blog de basquete chamado Bola Presa, que eles sempre falavam que eles queriam criar um conteúdo que eles não tinham visto. E eu vejo muito isso no seu conteúdo, né, que você produz. Mas quais páginas são suas inspirações? Quais podcasts você ouve? Quais canais você gosta no YouTube? Pra até indicar pra galera. Olha, o YouTube eu vou ficar te devendo, que eu sou uma pessoa bem boomer e eu não assisto YouTube. Passou minha época de YouTube e eu só uso pra escutar SMS pra dormir. A Quantos anos você ASMR pra dormir. tem? 24, gente. Nossa, super boomer, mas beleza. Não, calma. Ei, calma aí. Vamos por partes. Eu tenho uma parte boomer de mim, uma parte muito. Como que é o nome desse povo? Geração Z. Mas é que eu não sei, YouTube não me capta, sabe? Eu fico muito no TikTok, mas YouTube não me capta. Mas, assim, podcast. Eu era muito fãzaça do falecido Que Crime Foi Esse? Eu gostava muito das meninas, gostava de como elas tratavam os assuntos e tal. Às vezes eu dava umas risadas e me sentia extremamente culpada, mas elas também estavam rindo, então... Mil e Um Crimes também é legal. Em Caso, gente, escutem o Em Caso. O Bruno faz um trabalho incrível, ele tá meio mal agora de saúde. Não sei se eu posso falar o que é, mas ele tá meio mal de saúde, deu uma pausada. Mas ele tem casos bem narrados, é muito, muito profundo. Pra quem gosta de podcast longo, é ótimo. Assim, inspiração de página... Eu tenho uma... Ai, gente, quase esqueci. Que pecado. Eu tenho uma inspiração de página que não tem nada a ver com o True Crime, mas eu adoro porque às vezes eu pego algumas ideias de lá. Chama Avalanche Literária... Avalanche Cria, perdão. Avalanche Literária era antes. Avalanche Cria. É sobre marketing criativo e eu adoro a Isabelle. Ela é muito fluida, ela tenta sempre ter esse contato com o público dela e foi isso que me inspirou a... Também, quando cresceu do nada o Memes Criminais, eu falei, não, gente, vou tentar trazer meu público pra perto, né? Tipo, ter contato com eles e conversar. E eu tento sempre fazer isso. Que legal. Eu já, inclusive, fui atrás do Avalanche Cria, porque achei muito interessante a proposta. E acho que agora tá na hora de a gente falar sobre o documentário. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos lá, galera. Vamos começar logo esse episódio. A gente já falou bastante, já quebrou o gelo. Nossa convidada já está animada para conversar sobre o seriado. E vamos para o episódio 1, que começa de um jeito diferente, digamos assim. Ele já começa do fim, né? Ele não é
seriado cíclico ou que segue uma ordem cronológica, ele vai e volta, e é a parte que o Jeffrey é pego. Melhor episódio. Exatamente, né? Melhor episódio. E aí já aparecem algumas coisas, né? O próprio apartamento dele, o cheiro, aparece o corpo de um dos meninos que vai aparecer no episódio 6. E o que você achou do personagem, o que você achou dos episódios, da série em si. Conte mais um pouco sobre o seu pensamento sobre a série, o que você achou legal, o que você não achou, e coisas que você gostou em cada episódio, que te chamou a atenção. Vamos lá, vamos começar por aí. Agora eu vou baixar minha personalidade cinéfila. Olha, o Senhor Laranja é uma pessoa que faz cinema, ele faz cinema, né? Então, desde quando a gente começou a se relacionar, a minha perspectiva de série, de filme, parou de ser só, oh meu Deus, que história boa, pra, oh meu Deus, ok, essa câmera aqui faz sentido, essa luz, essa cor. Eu gostei muito da fotografia da série em si. Acho que ficou legal. A Netflix quis incomodar, porque pra mim, na minha percepção, incomoda um pouco. Eu gostei muito da atuação. Gente, aquele homem atua muito bem. Sim, eu vou dizer, sabe, uma das coisas que mais me incomodou na série, mas tipo assim, já que a gente tá falando essa parte mais cinematográfica, de câmera, ângulo e etc, intenção, é uma das coisas que mais me incomodou e que eu acho que não é todo mundo que ficou incomodado porque não sabia que ele era canibal, ou se sabia era só por causa do título, partes que envolvem carne, dele cortando alguma coisa, dele sendo açougueiro, fazendo linguiça, captou muito bem, ele fez você entrar naquilo, e se você sabia quem era o personagem, aquilo fazia muito sentido e dava um pouco de asco. Eu não sei se você também sentiu isso. Sim, eu imagino que novamente Ivan Peters vai ter que procurar o psicólogo novamente nessa série, porque meu amigo, que nojo. Sim, foi muito bem feito, assim, as cenas dele. Como você disse, a questão da iluminação. Sempre quando eu tava no quarto dele, era uma iluminação mais escura, então para dar um ar de tensão. Outra coisa que eu achei muito interessante é que quando ele aparecia nas maioria das cenas, tipo quando ele tava com a avó dele, quando ele tava com algum familiar, a cena modificava um pouco, assim, parecia que vinha uma lufada de responsabilidade, que era mais leve, mas quando era uma cena só com ele, eu achava que era muito pesado, e o Netflix conseguiu fazer muito bem isso, sabe? Sobre interpretar como ele era esquisito, mesmo que eu acho que o Netflix não fez isso de uma maneira tão, como eu posso dizer, didática. Ele não ficou várias vezes mostrando como ele era estranho. Acho que você notava que ele era estranho pelas atitudes. E uma coisa que me incomodou na série foi eles quererem macetar vez atrás de vez, a sexualidade do Dahmer. Isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco ao longo da série. Uma coisa que me incomodou, assim, ao longo da série, inclusive a gente estava comentando no começo, foi essa coisa de tentar jogar a culpa em alguém da família. Tipo, ele é desse jeito, aconteceu o que aconteceu, porque o pai era, sei lá, ausente, porque a mãe tinha problemas mentais, enfim, transtornos e tal, ou porque eles viviam num lar instável. Sim, é um fator que pode, né, desencadear, nós não podemos negar. A gente tem que parar de querer amputar as pessoas das responsabilidades dela, igual você disse. O Dahmer meio que sabia o que ele estava fazendo, ele tinha noção de que ele fazia errado, ele tinha noção disso. Então, essa coisa de botar a culpa na família e falar, nossa, porque se ele tivesse tido uma infância melhor e tal, eu não curti. Isso acontece também em You Need to Talk About Kevin, tipo, precisamos falar sobre Kevin, que, tipo, eles dão muito foco na mãe, e aí, tipo, parece que o filme é o debate se ela foi uma boa mãe ou não foi. E no caso do Dahmer, me irritou muito isso, profundamente, que, tipo, a mãe dele tomava não sei quantos remédios na gravidez e etc. Como o pai e a mãe deles brigavam muito, e como o pai dele era, tipo, abandonava ele, e o hobby, eles mostram que o hobby que ele tinha em conjunto era taxidermia, química e etc. Isso ajudou ele, das coisas que ele fez, ajudou ele? Claramente ajudou, mas não é, digamos,
determinante, porque se fosse assim, pô, cada pessoa que aprendeu da taxidermia na infância viraria um serial killer. Não é bem assim, sabe? Eu acho que foi interessante mostrar a dinâmica, que era uma família, não vou dizer desestruturada, porque não é a questão de ser desestruturada. Quando a gente fala desestruturada, você lembra, na maioria das vezes, em pobreza, que não tinha condições. Tipo, a família dele claramente tinha condições. Eles eram uma família claramente de classe média alta, que, tipo, tinham as condições para ter uma boa vida. Só que os pais dele brigavam bastante. E essa questão da mãe dele, eu achei que no começo trataram muito ela como louca, sabe? Depois, na série, que começam a tratar ela como se, ela se libertou, ela conseguiu passar disso, sabe? Isso me irritou profundamente também. A mulher, ela é sempre dada como louca. Ai, olha, aí a gente vai entrar num assunto que eu não quero militar aqui, gente. Mas eu não consigo. O pai foi dado como, né, frio, ausente, mas ainda assim racional. E a mãe é a maluca que quer atenção e tal. Eu fiquei, tipo, meio de cara com isso. Não gostei, achei Netflix melhore, por favor. A culpa era da mãe, sabe? Muitas vezes a voz do pai ficou como a voz principal. Pouquíssimas vezes a mãe entrou na história. Tipo, tudo bem que para a narrativa da história era muito mais fácil encaixar o pai. Afinal, o pai, durante a vida, falou muito sobre o Dahmer. Ele escreveu um livro sobre, mostra que ele escreveu um livro sobre, ele teve várias entrevistas, então, tipo, ele esteve vários tempos na mídia, e eu acho que o Netflix pegou muito disso para fazer a série. Eu entendo que, numa questão narrativa, era fácil usar ele para tudo isso. Só que a mãe foi pouquíssimas vezes retratada como se ela tivesse tendo posições válidas, sabe? Parecia sempre quando ela estava pedindo ou demandando alguma coisa, tipo, fique mais com o seu filho. Tipo, cara, isso é uma coisa básica. Tipo, fique com o seu filho, sabe? Você colocou ele no mundo, fique um pouco com ele. Tipo, dê um pouco de atenção pra ele. Ou outra coisa, ela falando, tipo, você não fala comigo. Tipo, a gente não tem contato mãe e filho. Agora você quer, tipo, ter algum contato. Por mais pesado que isso seja, ele já tinha 17 anos, ele já entendia o que isso significava, tá ligado? Eu achei, assim, que nisso o Netflix pecou. Consegue mostrar muito bem como a voz do Dahmer se sobrepunha ao lugar a qual ele morava, né? Que era aquele lugar que ele morava num bairro mais periférico, onde tinha mais imigrantes, pessoas negras, e como a voz dele era mais ouvida. Então, tipo, como a voz dele tinha mais valor perante a polícia. Inclusive, vieram me perguntar a minha opinião sobre o Dahmer ter, né, maior parte das vítimas serem negras ou pessoas latinas, né, que são estrangeiros e tal, se ele fazia isso porque ele, né, sabia sobre essa deficiência em relação à polícia e tal, ou se era porque ele se ele não era racista e tal. Eu fiquei tipo, então, pode ser que ele não seja racista, mas eu acho que ele aproveitou essa coisa da polícia não dá muita moral, porque as pessoas, né, pretas e latinas falavam naquela época. A gente já viu em vários casos que prostitutas, pessoas negras e pessoas em situação de rua sempre são, quando a gente vai olhar casos criminais, as pessoas que a polícia não tá nem aí, faz vista grossa, sabe? Putz, podia ter investigado antes, podia ter feito tal coisa e não fez, sabe? Então, eu acho que nisso o Netflix mandou bem, mostrar como a polícia foi incompetente, e a palavra é essa, como a polícia foi incompetente em fazer o Dahmer pagar, porque ele não era uma pessoa, digamos, sem histórico criminal. Mostra até ele as contravenções que ele fez, ele foi expulso do exército, mas ele foi expulso com honras do exército, então não disseram porque ele foi expulso do exército. O Netflix nem chega a falar muito sobre isso, só fala que ele foi expulso com honras na hora que ele tá pegando aquele cargo de técnico. Isso, ele foi técnico de enfermagem, alguma coisa assim. Fala que ele saiu da corporação, mas saiu com honras, e no final das contas ele saiu porque acho que ele foi diagnosticado com alguma doença psicológica e psiquiátrica. Outra coisa que o seriado martelou bastante foi a bebida, né? O grande calcanhar de Aquiles do Dahmer, né? Você vai falando, eu fico me lembrando daquela atmosfera, daquela cor, daquela coisa do
Enfim, acho que boa parte dos serial killers, de pessoas assassinos, né, em geral, eles têm esses problemas com álcool, drogas e etc. Acho que o Dahmer usava isso mais como refúgio da própria doença mental dele, né? Em vez de procurar um psicólogo, amado. Tem um episódio, se vocês quiserem ouvir, ouçam lá. Tem um episódio sobre Jeffrey Dahmer. Ele bebia desde cedo. Não era uma coisa que, nossa, ele foi ter esse contato só depois de adulto. Não, ele desde cedo bebia muito. Inclusive, crianças não bebam. Sim. Vão acabar com a vida de vocês, não bebam. Até aparece uma frase que é bem famosa, que é o do a Dahmer, tipo, faça um Dahmer. Ele faz uma esquisitice, a galera acha engraçado, e depois ele começa a fazer uma esquisitice sobre a vida dele, e aí ninguém dá risada, tá ligado? Todo mundo fica com aquela cara de paisagem. Gente, eu daria risada. Eu não sei se eu daria. daria. Eu daria muita risada, porque eu sou muito sem noção e eu fico nervosa e eu rio em momentos que eu fico nervosa. Sabe aquelas pessoas nervosas em velório e eu tô nervosa e começa a rir? É triste. Mas uma coisa é rir de nervosismo, outra coisa é, tipo, aquele riso puro, sabe? Tipo, dá pra diferenciar. Não seria um riso puro, seria um riso nervoso. Eu vou pegar essa coisa do Dahmer beber desde criança pra uma coisa... Talvez eu esteja analisando errado, mas talvez eu esteja certa e a gente não vai saber. Que a gente vê o conflito do Dahmer com a própria sexualidade dele. Não é mistério, né, que ele tinha esse conflito interno e tal. E até que ponto essa bebida não pode ter sido pra, sei lá, provar que... tentar fazer uma parte de si, ser o macho. Porque assim, querendo ou não, na cultura que a gente tem, né, machista, patriarcal e tal, militando sim, o homem, ele sempre fuma, bebe, sai à noite, pega várias meninas, não sei o que, blá blá blá. Então, até que ponto essa coisa dele começar a beber não foi um conflito interno? A gente nunca vai saber, mas tá aí uma reflexão. E outra coisa, o pai mostra muito bem, o pai dele martelando várias vezes. Você tem Playboy no seu quarto, e como é que estão as garotas? Sabe, falando umas frases super, tipo... porque você tem que, tipo, uma mulher, sabe? Você tem que pegar mulher. Dá pra ver que a sexualidade dele sempre foi uma questão até na família dele. E com a avó, com a relação com a avó que ele tinha, de trazer homens pra casa. E aí a gente vai voltar um pouco no próprio caso que o Dahmer, ele ia pra baladas gays, ele embebedava as pessoas e drogava essas pessoas, e levava para saunas de Milwaukee. E lá nas saunas ele meio que drogava a pessoa e só largava as pessoas lá. Até que as próprias pessoas da sauna começaram a não deixar o Dahmer fazer isso, sabe? E eu acho que essa é uma coisa legal que mostrou na série. Eles não tentaram passar um pano. Eu acho que eles foram, numas partes eles foram bem... uma palavra da moda, cirúrgico nas coisas, nas contestações sobre o Dahmer, sabe? Tipo, dele realmente drogar, de mostrar que ele aprendeu a drogar as pessoas no exército. Isso era uma coisa que eu não sabia, eu nem tinha pensado, fez sentido pra mim. Sempre as quantidades que ele usava era absurda, sabe? Ou você apaga ou você tem uma overdose. Exatamente, tipo, e ele não tava nem aí, tipo, não, eu quero só apagar a pessoa. Não, tipo, se você apagar ou se você tiver uma overdose, pra ele, foda-se completamente. Ele abandonava na sauna mesmo, ele não quer saber se a pessoa morreu, se a pessoa só tá apagada. Meu Deus, que horror. Não tinha pensado dessa linha de raciocínio. Sim, tipo, é bem absurdo. E mostra também como o pai dele tentou salvar ele várias vezes. Você tá perdido na vida, então tu vai pro exército. Tu foi dispensado pro exército, agora tu vai fazer uma faculdade. Tu foi dispensado da faculdade, agora a gente vai mandar pra tua avó, pra tu ser problema dela e trate de arranjar um emprego. Então, tipo, como o pai dele oportunizou ele várias vezes. Ele não foi um coitado que, meu Deus, ele não teve oportunidades na vida. Tipo, ele teve várias oportunidades na vida. Então, acho que essa foi outra coisa que o Netflix mostrou bem, sobre essas oportunidades várias e várias vezes que ele teve. Aí, uma das coisas que eu me revoltaria na vida real e que eu me revoltei muito na série, eu não sei se você chegou a se revoltar, foi a parte do juiz quando ele é preso por molestar um dos irmãos que é dos imigrantes do Laos, do Vietnã. E que o juiz fala, você parece com... eu não sei se é com um filho meu, com um sobrinho meu. Você não deveria estar aqui. Tu é branco, tu não deveria estar aqui, sabe? Então, de como a sociedade da época era racista e como os conflitos raciais existiam na série, né? Tipo, isso é mostrado, isso é uma das partes positivas da série. Acho que a gente pode falar que
a própria justiça e a própria polícia alimentou esse lado do Dahmer, porque se você mostra que uma vez você não vai ser punido por uma coisa assim, você vai querer repetir, obviamente. Obviamente. Até eu não sei se tu conhece, mas tem o John Douglas. Fala várias vezes no livro dele que quanto mais tempo o serial killer tiver, mais tempo ele vai treinar e mais tempo ele vai se aperfeiçoar. É aquilo, o Dahmer foi aperfeiçoando isso várias e várias vezes, né? Como os crimes dele, por exemplo, no episódio 4, especificamente, mostra que a avó dele meio que deu um despista nele, tipo, vai beber, sabe? Tipo, não me incomode, vai beber, e ele acaba sendo preso meio que por atentado ao pudor, é meio que uma contravenção, ele não chega a ser preso, a avó dele paga $70 e sai. Mostra como ele já tinha um comportamento e como ele tinha isso tudo na ficha dele, sabe? E como pessoas negras vão lá e falam contra o Dahmer, basicamente essas pessoas não são ouvidas. Até aquele garoto que ele é drogado e não é assassinado porque, tipo, ela desce e vai ver esse menino e ele, no final das contas, só tem uma overdose. Não sei se você sabe isso, eu acho que lá pelo episódio 7. E como ele chega pro policial, pede pra ele investigar, o policial vai, investiga, faz as perguntas bem na má vontade, assim. A avó dele meio que acoberta ele. E aí o cara, tipo, o policial fala, ele tem ficha criminal, mas, acontece, sabe? Eu não tenho ficha criminal e vocês estão acreditando mais nele do que em mim. Eles mostraram como o Dahmer era essa personalidade que vivia sendo privilegiado. A pergunta que não quer calar é muito simples. Teve ou não teve romantização da Netflix em cima do Dahmer? Na sua opinião? Na minha opinião, teve. Ai, que polêmico! Porque, veja bem, a gente já tá até aqui na nossa pautinha, eu criei uma pauta e tem algumas coisas, porque o nosso objetivo não é tanto resumir a série, a gente não quer ficar dando spoiler, é pra quem já viu a série. Então, se a gente falar algumas coisas, você tem que ter visto a série pra entender o que a gente tá falando, senão a gente vai parecer dois idiotas falando. Mas se você ver, a maioria dos episódios são 10 episódios no total e 7 focam no Dahmer principalmente. Tipo, 7 tem ele como foco. É uma parte importante pra entender tudo aquilo, só que focam muito nele. Tipo, dele tá na moda, dele fazer coisas... tipo, nossa, como ele era descolado, sabe? Ele roubou um manequim, tipo, passa como uma coisa descolada. Cult. Eu sou muito fã de tênis. Eu acho muito legal essa, tipo, cultura do tênis. E ele usa um Adidas Forum, que é tipo um dos tênis da Apple mais conhecidos. E tem uma retratação dele ser um cara descolado. Das vezes dele malhando, sabe? Pra mostrar como ele é forte. Uau, nossa, como ele dominava as vítimas dele. Eu sinto a mesma coisa que acontece no caso do BTK. Tratam ele como se ele fosse o gênio absoluto. Burro do caramba. Só que você vai ver o caso, ele fazia cada atrapalhada, e era mais incompetência policial do que ele ser um bom serial killer e etc. E acho que no Dahmer acontece a mesma coisa, tipo, mostra como ele era sarado, como ele puxava peso, sabe? Eu acho que sim. Ok. Tem essa percepção? Eu acho que não. Acho que as pessoas que são mesmo problemáticas e ficam romantizando coisas que não devem ser romantizadas. Porque, cara, o serial killer ele não vai estar matando 24 horas por dia. Obviamente o serial killer vai, sei lá, na academia. Obviamente ele vai cuidar da personalidade dele, porque principalmente o Dahmer atraía as pessoas por quê? Pelo físico, né? Pelo entre aspas, porque eu acho ele feio. Pela boniteza, igual o Ted Bundy também acho feio, mas enfim, né? Eu acho que é mais a galera vendo um branco loiro de olhos claros e blá 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 do que romantização em si. E tem essa coisa, né, de você fantasiar que você seria a exceção da exceção. Não, meu filho, ele mataria você também. Exatamente. Tipo, é que nem mulheres que acham que o Ted Bundy não mataria elas. Tipo, você seria uma vítima dele se ele tivesse oportunidade. Tipo, não pense diferente. Obviamente. E não é só vítima no sentido físico da coisa. Cara, a Liz, falando aqui do Ted Bundy um pouquinho, sofreu muito. Ela sofreu psicologicamente muito. É uma pessoa instável que cada hora inventava uma mentira, ela não sabia no que acreditava. Entende? Sabe? Tipo, não é só um sofrimento físico, é um sofrimento psicológico de você não ter paz.
sabe? Tipo, ela terminava com ele voltava do nada e tal. Parem com isso, velho. Vão se tratar, hein? Cada coisa. Eu vou te dizer que teve um episódio que, tipo, eu fiquei bem em dúvida sobre isso, mas acho que teve um episódio pra mim que falou, não, eles romantizaram, que é o episódio 6, que é o episódio que trata sobre o menino surdo. Acho que naquele episódio eles dão um verniz de olha como o Dahmer podia ser um bom menino, ele, tipo assim, cara, chega uma hora que dá, assim, raiva, assim, porque parece que, assim, era só ele ter um namorado que ele seria uma pessoa normal, olha como ele ama outra pessoa. Cara, eu fico pensando a família dessa vítima, sabe? Tipo, como deve ser foda engolir aquele papinho que, cara, virou quase um melodrama romântico. E eu fiquei muito desconfortável com isso, porque chegou uma hora que se você parasse e não soubesse que aquilo é sobre um serial killer, pareceria qualquer série genérica de comédia romântica do Netflix, sabe? Tipo, ai, me conquiste, etc. Foi nessa hora que eu falei, tá aí, eles estão romantizando o Dahmer, estão querendo mostrar como ele era bonito, como ele era charmoso e etc. E eu entendo a sua lógica de, tipo, eles só estavam mostrando como ele tentava parecer. E ele não era. Tipo, querendo ou não, ele tentava se fazer de bonito, de bom moço. A primeira pessoa que ele vai dar carona lá, que mostra uma das primeiras vítimas dele, que ele vai dar carona pro show e aí ele chama pra casa dele e no final das contas, tipo, ele não tá nem aí pro show do cara, ter alguma relação com o cara, ou o cara que ele faz ter overdose. Então, pra ele não importava muito as coisas. Ele prometia mundos e fundos. Você dizer pro cara qualquer mentira que tivesse, ele ia mentir pra conseguir ter o cara no alcance dele para ele fazer mais uma vítima, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que romantizou. Em alguns pontos, sim. Mas no sentido geral, eu acho que não. Tipo, no geralzão, assim. Ser sincero que os episódios que eu mais gostei foi depois, que o Dahmer não é mais o protagonista da história, que é tipo a Glória, protagonista, ou o próprio pai, ou na questão do julgamento. Nossa, eu gostei muito da Glória, inclusive. Nossa, eu achei sensacional. A personagem dela ficou muito legal. Sim, muito bem construída. Muito bem construída. Eu achei que ficou muito legal de mostrarem como ela não tinha voz, de como, pra variar, ela era tido como louca, porque ela ligava várias vezes. E aí eu acho que a gente vai chegar naquela parte polêmica do filme, que é... Eu não sei nem se é uma polêmica, porque pra mim é muito óbvio que a polícia foi incompetente, mas a parte que a polícia devolve o Coroaxinta Sanfone pra casa do Dahmer e ela tá lá, os policiais estão lá junto com ela. E na vida real, se eu não me engano, são 3 policiais que foram indiciados. Na série aparece apenas 2. E o que acontece? Vamos só explicar mais ou menos a cena para as pessoas, para elas darem uma relembrada. Alerta spoiler, gente. Já foi spoiler o podcast inteiro, mas a gente tá avisando agora. O Dahmer, ele vai tentar fazer meio que uma lobotomia num dos meninos que é do Laos, e esse menino do Laos já sabia que o irmão dele tinha sido molestado, mas ele precisava do dinheiro, então você imagina ferrada financeiramente a família dele tinha que ser para ele se sujeitar a isso. E aí acontece isso com ele consegue fugir, a Glória encontra o menino, chama a polícia e aí chega o Dahmer. E aí tá lá, os 2 policiais, a Glória e a filha, o menino, tipo, num estado de consciência completamente fora de si, e o Dahmer falando que ele era o namorado, só que ele era o namorado, ele dizia que era o namorado do cara, e não sabia o nome, não dizia nada, os policiais não cobraram nada, não viram antecedentes criminais do Dahmer, pegaram e fizeram o pior que realmente aconteceu. Muitas das coisas que colocou na série foi bem realista, e tipo, coisas que eu ia procurar... isso é verdade mesmo? Essa pessoa existiu, etc. Muitas das coisas da série, eu achei ela muito realista, ponto positivo pra série. E essa foi uma das partes que realmente eles levaram de volta o Coroaxinta Sanfone pra dentro da casa dele. E diz que na vida real foi até pior, porque foi os policiais que levaram efetivamente o menino pra dentro da casa do Dahmer. E eles mostram que o Dahmer mostra fotografias, tipo, do menino, que ele tinha tirado as fotografias com o menino já drogado, e o nojo que os policiais sentem, sabe? Tipo, várias vezes eles se referem como gay stuff, tipo,
coisas gays, sabe? E no final até aparece o cara falando, tipo, eu vou precisar tomar um banho, sabe? E o que você achou dessa cena? Como você sentiu com isso tudo? Quão puta você ficou? E quão puta você ficou sabendo que isso aconteceu? Ai, gente, pra falar a verdade, eu fiquei puta boa parte da série, entendeu? Eu fiquei puta por vários motivos, mas essa cena em específico, eu fiquei assim, eu fiquei tipo, não é possível que seja tão, assim, descaradamente homofóbico, né? Porque é descaradamente homofóbico. Mas no sentido do descaso mesmo, policial, igual você falou, não perguntaram nada, não checaram nada. Simplesmente falaram, acreditaram no cara branco, porque é sempre assim, sempre acredita no cara branco. E aí, depois que descobre que o cara branco não é tão bonzinho, não é tão, né? Limpinho quanto eles queriam. Abafa. Exatamente. Abafa. Então, assim, eles ficam tipo, ai meu Deus, nós matamos. Pois é. Enfim, né? Se tivesse feito trabalho de gente decente. E exatamente. E o que eu acho legal da série é que depois eles mostram a gravação original, não sei se é a gravação original, mas pelo menos a transcrição original da Glória conversando com o policial e questionando ele. Tipo, vocês realmente tá tudo ok? O menino tá tudo bem? E etc. E o policial meio que respondendo com o maior ar blasé do mundo de tipo, moça, pare de ligar, está tudo ok, a gente verificou, ok, sabe? E aí depois você sabe que o Dahmer matou esse menino. Já começa errado porque disparidade de idade, assim, né? Já começa errado por aí. Então, eles nem verificaram a idade dele, se eu não me engano, ele tinha 16 anos, alguma coisa assim. Drogado. Sim, completamente drogado, tipo, ele tava pelado no frio, sabe? Tipo, no frio de Milwaukee. Milwaukee é uma cidade fria, pra quem não sabe. Cara, é uma das coisas que é revoltante, tanto quando no podcast que a gente fez sobre o Dahmer, foi uma das paradas que mais me revoltou, e no seriado eu também fiquei muito revoltado com isso. E pra vocês verem como a vida real não é tão bonitinha, na série mostra que os caras, eles foram homenageados, né? Tipo, aparece acho que nos últimos episódios aparece tanto a homenagem da Glória, que é com um público bem menor, e a homenagem dos policiais, que é com um público bem maior. E para vocês terem uma ideia, na vida real, um dos policiais acabou virando o representante legal de todos os policiais de Milwaukee. Acho que ele foi de 2005 a 2009, então ele ficou tipo 4 anos comandando, sendo o chefe, representando os policiais de Milwaukee. Então, para você ver que esse cara tinha poder e influência, e ele foi, tipo, coroado, mesmo tendo feito desculpa o termo, mas uma puta de uma cagada, e eles até sabiam que eles iam ser liberados, né? Tem uma hora que os policiais falam pro comandante, tipo, a gente sabe que a gente vai ser liberado. Tipo, a gente sabe que você vai tentar demitir a gente e você não vai conseguir, a gente vai chegar com o sindicato e a gente não vai ser demitido. E a série mostra isso. E isso na vida real aconteceu mesmo. Tipo, os caras se aposentaram na polícia. E veio uma fala que talvez não vai funcionar. Não sei se acredito muito em religião, mas se existe o inferno, tomara que eles estejam ardendo no fogo desse inferno. Porque a justiça nossa é muito falha e isso me dá uma puta de uma raiva. A gente bota aplauso pra merda, entendeu? Tipo, dá aplauso pra gente que faz umas coisas dessa, sabe que tá errado e ainda, tipo, isso não vai acontecer nada com a gente. Revoltas da gata. Bom, vamos falar de outra coisa que eu achei muito legal na série, que foi a questão do julgamento em si, que tem aqueles depoimentos de impacto, né? E se você pegar na vida real, eu assisti o da vida real e o da série do Netflix, tipo, eu botei um do lado do outro e comparei. E até as vestimentas são parecidas, as pessoas que são, a fisionomia é parecida, os discursos são parecidos. Eu achei uma coisa muito legal na série, de tratar até uma moça que fica revoltada, e ela vai pra cima do Dahmer, e aí, tipo, mostram isso, e isso aconteceu na vida real. Então, tipo, eu acho que a série é bem, tipo, claro, a gente tem que saber que é uma série ficcional, não tiveram acesso 100%, eles tiveram que ficcionalizar muita coisa, e muitas coisas, tipo, isso é verdade, isso não é verdade, você vai ver que algumas coisas não são verdade. Por exemplo, num dos episódios aparece a filha da Glória sendo presa, porque ela quebra uma câmera de uma galera, e isso não tem registro, não sabe se isso foi verdade, mas estava lá na história.
Só que essa parte do tribunal que acontece no episódio 8, que mostra as pessoas revoltadas, as pessoas tipo, cara, você destruiu a vida da minha família. É pra meio que dar um tapa na cara. Eu achei que essa foi a hora que o Netflix falou, tá bom, a gente tem que começar a falar sobre as vítimas de um jeito mais humano. E achei que essa foi a hora que o Netflix falou, não, tá bom, ó, pra vocês verem que existem vítimas e como as famílias deles sofrem. Acho que mostra isso um pouco durante a série, só que ali deixa bem explícito de que como as famílias sofreram, como ele acabou com família, e como não é legal o caso criminal, se não é legal você ficar empolgadão porque o Jeffrey Dahmer matou uma galera, tá ligado? Eu acho que ele acabou com a vida de várias pessoas e como essas pessoas, tipo, destruiu a família dessas pessoas. É inacreditável saber que pessoas compactuam e acham esse cara legal e eu fico puto e eu falo, tipo, cara, antes de você ficar empolgadão, assim, eu sempre falo isso, antes de você ficar empolgadão com o seu assassino serial favorito, que eu acho um absurdo as pessoas terem isso, tipo, ai, meu assassino serial favorito é XYZ, tipo, não existe favorito. Você, ao meu ver, você se interessa pelo caso e não pelo assassino. Mas tem pessoas que se interessam pelo assassino. Tá aí, ó. Vê a foto de todo mundo que morreu pra você, tipo, parar de achar que isso é legal, tá ligado? Eu assisti o julgamento também na vida real e da série. E assim, eu gostei muito. Tem uma coisa que eu admiro muito na Netflix, pelo menos nas coisas que eu assisti, é que ela sempre respeita muito, né? Tenta ao máximo, pelo menos alguns diretores, respeitar muito essa coisa de como que as famílias, né, lidaram com a situação, como que ficou, tenta pôr o ponto, pelo menos, como eu disse, as coisas que eu assisti não bota a mão no fogo por todas, porque como vocês sabem, são diretores diferentes, mas eu achei muito legal esse cuidado, né, que eles tiveram de tentar fazer jus aos que se foram. Não foi uma série só sobre o Jeffrey Dahmer, né? Não foi só uma série, mas sim sobre o que aconteceu depois que ele fez as merdas que ele fez. E, inclusive, você tocou nesse assunto da galera romantizar e ficar com essa palhaçada. Um dos posts meu, que foi quando estourou, assim, o memes, foi um post que eu fiz, William Bonner não me processa, que eu fiz do William Bonner, tipo, segurando um papel e no papel tava escrito, para de romantizar serial killer, se ele pudesse ele te matava também. E o que deu de adolescente chovendo lá no comentário falando tipo, seria um prazer, seria um favor, não sei o quê. E eu fico tipo, cara, você tem só 14 anos, meu filho vai estudar. Sabe, tipo, triste, é falta de empatia, é falta de respeito, e essa mesma galera que fala sobre fulano de tal que não tem empatia, fulano de tal que não tem responsabilidade emocional. É a mesma galera que fica batendo palminha pra serial killer. Eu não... A gente vê essa galera de 13, 14 anos, até nas metas. Eu e a Marisa, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade quando a gente traz um caso criminal, que é não romantizar essas paradas e não dar a ideia errada. Tipo, a gente sempre tem medo do que a gente fala. Putz, será que essa pessoa vai entender errado e etc. Tanto que a gente tem uma parte no próprio podcast que se chama Momento 5 centavos, que é para, se você não notou tudo que a gente falou antes e as nossas pinceladas pessoais durante o caso, a gente vai pegar e parar um tempo e falar, tipo, ó, eu achei isso, esse caso é hediondo por isso, aquilo, esse caso me pegou por isso, aquilo. Então, para as pessoas saberem que é a nossa posição. E eu acho que a gente tem que parar na internet de ficar dando palco para essa galera bater palma, sabe? Porque é como você falou, essa mesma galera vai chegar e falar que é super clean, que tem que ter responsabilidade afetiva, tem que ter empatia, e são essas pessoas que não têm empatia, não têm responsabilidade afetiva e que estão construindo caráter, sabe? Tipo, porque, 13, 14, 15 anos, você tá, tipo, construindo a sua personalidade. E se você acha, tipo, legal isso, você acha que é legal se fantasiar de serial killer, tá ligado? Eu não ia falar nada, mas já que a pessoa tocou no assunto. Não façam isso, gente. É falta de respeito, na moral, não façam isso. Parece, né, na série, uma das cartas, 3 pessoas se vestiram como Jeffrey Dahmer e etc. no Halloween. E eu vi que rolou isso, né? Rolou isso aqui no Brasil. Sim. Tipo, tem um impacto, a série tem um impacto pra fora dela, né? Tipo, ela não vai poder controlar como as pessoas interpretam a série. A obra é sempre interpretada da maneira da pessoa que assiste a série, né? Tipo,
Assim como a arte, assim como qualquer outra coisa. Bem interpretado, você tem a mensagem e pode ser que essa mensagem seja a ideia que o autor quer passar, ou pode ser que seja completamente desvirtuado. Então, é meio maluco isso, mas a gente tem que parar, dar palco pra essa galera falar. E acho que agora a gente chegou na parte dos finalmente, mas vamos falar um pouco sobre a parte final, que, tipo, o último episódio, o episódio 10, que eles tentaram trazer alguns serial killers, tanto o Ed Gein quanto o John Wayne Gacy, e deu um ar meio apocalipse now pro negócio, assim. Que o Jeffrey Dahmer, ele foi batizado bem no dia que o John Wayne Gacy tomou a injeção letal, e sim, nesse mesmo dia tinha um eclipse, e tudo isso é verdade. Eu fui lá, pesquisei, tipo, no dia, acho que eu até anotei o dia, no dia 10 de maio de 94 foi quando o Dahmer foi batizado e o Gacy foi executado, e sim, rolou um eclipse solar total, que foi visível no Oceano Pacífico, Estados Unidos, Canadá e Marrocos. Tipo, foi a 57º eclipse solar da série. Realmente isso rolou, sabe? A série foi bem fiel a isso, e acho que trouxe um pouco do John Wayne Gacy e como o Dahmer se relacionava com ele. E eu não sei se isso é real. Tipo, eu realmente não sei se o Dahmer realmente se importava com o que o John Wayne Gacy estava fazendo. O que você achou disso tudo? Porque eu achei que foi uma coisa meio apocalíptica no final, assim. Ai, eu olhei e falei, ué, que é isso aqui? Cavaleiros do Apocalipse. Ai, gente, acho que assim, não sei, tentaram puxar para um lado místico da coisa. Foi uma tentativa assim, não digo sutil, mas meia boca, não sei. Aqui, gente, vamos fazer o mapa astral aqui do Jeffrey Dahmer pra gente justificar que a Vênus aqui tá em Ares, já fala muita coisa, entendeu? Brincadeira, pessoas que gostam de coisa astral, eu tô zoando, pelo amor de Deus. Jovem místicos, não se ofendam, por favor. Por favor, não se ofendam, a gente gosta de vocês. Me dei um quartzo rosa, aceito. Acho que faz parte dessa coisa de fantasiar o serial killer, sabe? Fantasiar. Igual sexualizar, quando é no caso de mulher, né? Mulher serial killer é muito sexualizada, menos mulheres idosas. Tipo a vovó Sorriso, mas enfim, vovó Morte, mas enfim. Acho que vem dessa coisa de fantasiar, de colocar uma coisa sobrenatural. Não sei, eu fiquei assim, relevância, procurando a relevância. Eu achei que destoou completamente dos outros episódios. Eu achei que esse foi o episódio que, se puxassem só a parte dele sendo assassinado pro episódio 9, acabava bem. Uma coisa que eu gostei é que não acabou no julgamento, porque normalmente essas coisas acabam quando ele é julgado, né? Meio que mostrou após o julgamento, tipo, as consequências das famílias tentando serem reembolsadas. E, meu Deus, nessa série toda tinha uma pessoa que realmente tinha decência. Várias pessoas tinham decência nessa série, mas uma das pessoas que eu achei legal e eu não sabia que existia era aquele cara que comprou todos os itens do Dahmer, pagou o preço que fosse pra, tipo, poder aterrar aquilo. Eu achei muito bom, sabe? Tipo, me reestruturou a fé na humanidade. Ai, gente, Deus me livre de comprar um trem de serial killer pra ficar na minha casa. Sai fora. Aí já vem o meu lado jovem mística, meu lado jovem mística da geração Z, que é o seguinte: o quanto pesado de energia deve ter no trem desse. Deus me livre, sai fora. Mas eu acho legal isso também, das pessoas, dessa pessoa comprar e, sei lá, não fazer do trem um circo. Sim, porque, tipo, a gente sabe que tem muita coisa de serial killer que é, tipo, vendido por milhões e etc, e glorificado. Vamos pros finalmentes, pro momento 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos! Bom, vamos lá, Mila. A gente falou muito sobre o episódio, as coisas boas, as coisas ruins, falamos umas partes mais técnicas, fotografia, que algumas pessoas eu sei que não se interessam, mas que é muito interessante para pessoas que gostam de cinema. Qual você tira o balanço desse seriado? Você achou que o seriado fez o que se propôs? Ele conseguiu ter algum objetivo? Ou se você achou que ele foi relevante, se ele teve alguma relevância? O Dahmer vai ser outro serial killer, teoricamente, tipo, de relevância. Eu vejo até pelo podcast. O Dahmer, acho que era o nosso 11º podcast mais ouvido. A gente tem, acho que 45 podcasts publicados. 2 semanas ele tá em terceiro mais ouvido. O interesse cresceu bastante. Ele vai virar um fenômeno cult no nicho True Crime. O que você achou disso tudo, dessa série, dessa nova relevância que ele vai ter e desses novos debates que vêm junto? Tipo,
Inclusive, a gente chamou o meme criminal justamente para isso, para falar se romantizou ou não romantizou, o que você achou legal e etc. Então, dê sua palavra, Mila. Eu, assim, não sei bem qual é a minha relação com essa série. Se eu gosto dela, tipo, ok, gosto muito dessa série, igual Versace, gosto muito de Versace. Mas o que eu gostaria de saber, na verdade, assim, uma pergunta, é por que, por exemplo, Netflix lançou Versace, que é o assassino do Gianni, que eu esqueci, é um moço lá da moda. E é uma série muito boa, assim, da Netflix e tal. Por que essa série não ganhou tanto destaque quanto o Dahmer, entende? Porque também é branco, também é bonito. Um era em Miami, se não me engano, o outro vários lugares, mas principalmente, eu nem sei falar o nome, alguma coisa. Milwaukee. Então, assim, eu não sei se eu gostei dessa série. Eu tô analisando ela ainda, eu tô vendo opiniões e tal. Mas é o que eu fico pensando, por que Dahmer ganhou tanto espaço e outros serial killers, outras séries, outros documentários que envolvem serial killers, que também são padrãozinho, não ganharam tanto destaque? Acho que Dahmer tá atraindo muita gente pro true crime. Como você disse, é um nicho que tá crescendo bastante. Eu rezo que não seja pelos motivos errados. Vamos bater na madeira? Vou bater na madeira. Vou bater na madeira. Eu espero que não seja pelos motivos errados. Não, a galera que tá aqui há mais tempo, a gente não romantiza, pelo menos não é pra romantizar, né? Botar a mão no fogo por todo mundo, mas a gente não romantiza assassino, a gente tenta respeitar ao máximo as vítimas, as famílias das vítimas, as pessoas que foram atingidas. E a gente não passa pano, a gente não tem serial killer favorito, por favor. True Crime Raiz não gosta disso. Então, assim, é legal que tá vendo um público novo. Agora, por que esse público novo tá chegando é o que me preocupa. Eu tenho duas hipóteses para isso. Primeiro, a questão do canibalismo, que é uma questão que toca as pessoas, traz as pessoas. Eu acredito que, tipo, uma coisa muito diferente traz. E vamos até falar do próprio caso que apareceu do John Wayne Gacy. O John Wayne Gacy é um caso que traz muito interesse das pessoas por causa da esquisitice dele fazer restos humanos, dele ter crânio cortado. Eu acho que uma das coisas é isso, sabe? Dele ser canibal. Muita ciência que é isso, sabe? Só que tem uma outra coisa que me irritou até no nome, mas não no nome em português, no nome em inglês, que é Dahmer Monster, se eu não me engano. Deixa eu ver como é que é o inglês, mas eu acho que é isso. Porque eu tenho uma teoria de que sempre quando você trata um serial killer como um monstro, você faz uma coisa muito pior, que é você descaracteriza ele como pessoa. E aí parece fácil. Existem as pessoas e existem os monstros. E fica mais fácil você fingir que aquilo não foi uma pessoa, que aquilo não teve família, que aquela pessoa não teve família, que ela teve um background muitas vezes pesado ou difícil, e essa pessoa tem algum problema com álcool, drogas e etc. E que também existem pessoas super funcionais na sociedade que também têm problemas com álcool e com drogas e não saem matando galera e comendo galera por aí. Ele ter essa pecha de monstro, de ser horrível, de ser o super vilão. Eu acho que isso traz muita gente, sabe? Isso choca as pessoas. Nossa, mas ele era um monstro mesmo? Ah, deixa eu ver, vamos ver a série, sabe? Meu amigo disse que ele era maluco, sabe? Tipo, insano e etc. Até na própria série mostra, quando vão tentar alegar o pai dele e o advogado falam sobre insanidade, ele próprio fala, não, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Tipo, eu sabia que aquilo que eu fazia era errado. Tinha total ciência daquilo que eu tava fazendo. Tanto a questão dele ser canibal, quanto a questão dele ser considerado um monstro. E isso, eu acho que muitas pessoas que vêm de fora do true crime vê isso, tipo, ó, o canibal, o monstro e etc. Tipo, chama a atenção. Assim como eu acho... Eu sou aqui do Paraná, não sei de onde você é, mas eu sou aqui do Paraná. E o caso Evandro tomou um outro rumo pela questão do demoníaco, sabe? Da questão do pânico satânico. Então, tipo, sempre tem uma coisinha que eu acho que, tipo, diferenciam os casos. E acho que no caso do Dahmer é a questão do canibalismo e a questão de tratarem ele como um monstro, que ele não é um ser humano, que ele é super diferente de você. Mas ele tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça,
come, bebe, faz qualquer coisa que um outro ser humano faz, sabe? Então, tipo, é muito mais fácil transformar ele como um monstro insano, louco e etc. E não é parecido comigo do que trazer essa coisa pra você. Então, eu acho que, na minha opinião, isso é uma das coisas que trouxe pessoas de fora da bolha pra bolha do True Crime. É um ponto de vista interessante. Eu espero que seja isso mesmo. Entre a sua possibilidade, a sua visão e a minha visão, eu espero que seja a sua. Bate na madeira. Bate na madeira. Mas é isso, sabe? Sempre aconteceu isso, das pessoas demonizarem, botar... Coitado do Satanás, gente. Eu acho que ele não aguenta mais, na real. De tanto que os povos botam ele em tudo, né? Tipo, e até na série do Jeffrey Dahmer tentaram colocar. Se a gente souber, no caso do Richard Ramirez, ele tem essa coisa de, sou satanista. Vocês devem saber do podcast, tanto eu quanto a Marisa, a gente tem a visão que o Richard Ramirez usava isso mais pra chocar do que realmente ele acreditava nisso. É lógico. Trazer a audiência pra ele. E a gente vê na própria série do Dahmer, a galera mandando dinheiro pra ele, mandando carta. Ou mandando foto pelado. Tipo, cara, sendo que ele claramente tinha uma opção sexual diferente e a galera, tipo, mulheres mandando foto pelado pra ele. Eu fico pensando, tipo... Homofóbicas. Mas acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não foi um podcast muito usual, foi mais pra falar pra quem já tinha visto a série. Assistam a série, ela vale a pena, tipo, mesmo com os seus prós e contras. Eu acho que a série se banca, sabe? Eu acho que ela é boa. Ela vai trazer muitas pessoas pro mundo do True Crime e eu espero que essas pessoas venham pelo motivo certo, sabe? Por favor, gente. Por favor. E, por último, não menos importante, faça o seu jabá. Oi, gente. Eu sou a Laranjinha. Sou uma laranja que flutua. Mentira. Oi, gente. Eu sou a Mila. Eu sou do Memes Criminais. A gente é uma página de memes voltado pra True Crime. Não, a gente não desrespeita as vítimas. Eu tento, na verdade. É só pra descontrair mesmo, pra mostrar que a gente não passa pano pra assassino e nem, sei lá, faz pacto com o diabo. Todo mundo tem seu gosto bizarro. Para com isso. Guilty Pleasure. Como que seria Guilty Pleasures? Guilty Pleasure é prazer vergonhoso, prazer culposo. Então, tipo, seria meio que o Guilty Pleasure da gente. A gente sabe que é meio errado, mas a gente ainda tá aí. Vocês gostam de K-pop, cara. Vocês não podem zoar nós, não. Ai, não fala de K-pop, não fala de K-popeiro. Meu Deus, o que tem de K-popeira? Cancelada pelos K-popeiros. Gente, para, eu escuto BTS, tá? Só 2 músicas, mas eu escuto. Não tenho nada contra. Então, eu acho que é isso, galera. Foi um papo muito legal. Espero rever você. E outra coisa falando, continua com o seu podcast. Ai, choremos. Gente, meu podcast é uma tristeza, porque eu não... é só quando eu tô afim mesmo. No caso, nunca tô afim. Qual é a sua maior dificuldade do podcast? Desculpa a pergunta, mas... É porque eu faço roteiro. E aí, tipo, sou professora, trabalho com mídias, estudo. E faço outras coisas pessoais também, tipo, minha família, essas coisas aí. E aí, tipo, muito difícil eu ter um tempo de sentar e pensar, e pesquisar, e elaborar. Demora tempo pra caralho, porque você tem que escolher o caso. Gente, fazer roteiro demora muito. Tem poucos podcasts, né? Mas eu ouvi, eu achei muito legal, assim. Eu achei que você traz pontos muito interessantes e que você toca nos pontos que tem que ser tocados, no caso. Tipo, o último que você postou, né? Que você falava, galera, ensinem as crianças a saberem, tipo, saber onde pode e onde não pode tocar. Isso é uma coisa muito importante, tipo, saber onde pode e onde não pode tocar, pra pessoa saber que isso é uma violência ou não. E eu acho que você fala isso muito bem no seu podcast. E eu espero que você faça mais podcasts. E se precisar de ajuda... Eu tenho que fazer. Eu vou fazer, gente. Eu juro por Deus que eu vou fazer. Olha, Deus, desculpa. Olha, eu vou ser cancelada até pelos religiosos, cara. Que é isso? Eu juro que eu vou fazer. Eu sou muito fã do seu trabalho. Gostaria de agradecer muito a participação. Sei que parece pouco, mas eu gostei muito de fazer esse podcast com você. Foi muito divertido. Foi meio sem roteiro, mas eu gostei muito. Muito obrigado. Olha, nem rio das minhas piadinhas, eu ri sozinha. Meu humor é quebrado, tá tudo certo. Desculpa, mas é que... Como eu posso dizer? Eu sou o inimigo da piada, sabe?
Tipo, eu não consigo rir das pessoas. Se você é aquela pessoa que você ri de todo mundo, eu sou a pessoa que mesmo que eu ache graça, eu não vou rir. Eu sou meio que o inimigo do humor, sabe? Tem problema, eu sou uma pessoa que ri de tudo, de absolutamente tudo. Mas é isso, eu sou meio piadista mesmo, desculpe.